Olá, pessoal! Cá estamos novamente juntos, eu do lado de cá, vocês daí desse lado, mas todos felizes, ouvindo mais uma vez a palavra do Pai. Eu sou a Angel, Ita para alguns, mas para todos os amigos, o amor é igual, o carinho é igual, não importa a terminologia, né? A nomeação. Estou feliz de estar aqui de novo falando com vocês. Convido vocês para fazer uma prece, para sentirmos o coração próximo uns dos outros, mais próximos ainda, mas principalmente próximos do Pai, do Cristo, nossos mentores espirituais. Vamos chamar todos eles para perto de nós, para que nos ilumine. Senhor Jesus, damos graças por mais um momento de conversa, uma conversa edificante, onde todos estamos juntos, paradinhos, por 30 preciosos minutos. Obrigada, Mestre, obrigada, Pai, obrigado aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos tornando os dias mais fáceis nestes momentos difíceis e tortuosos que passamos. Que tenhamos sempre a fé, a confiança que o Pai está no controle de tudo. Sê conosco, meu Pai, e que assim seja. Como alguns já sabem, eu sou trabalhadora do Luzes no Caminho, que fica situado na Lucas de Oliveira. Temos o Facebook, temos as nossas palestras mensalmente, segundas e quartas, vários temas que nos enriquecem o conhecimento. E isso é muito importante, porque cada um de nós, alguns são muito bons oradores, outros bem intencionados como eu, mas a gente faz o possível para conseguir levar alguma coisa a cada casa, a cada ouvido, a cada coração, porque ninguém sabe tudo. Estudamos, compreendemos o que conseguimos com nossos parcos conhecimentos e capacidades intelectuais, uns mais, outros menos, mas todos nós, sem distinção, somos devotados a essa doutrina maravilhosa. Depois que entramos, nunca mais queremos sair, porque é uma doutrina que nos abraça, nos acolhe, nos ajuda. Então, que sejamos fiéis a um Cristo que nos colocou essa doutrina no caminho. É-nos dado um tema para elaborar, para estudar. O tema deste mês, que foi destinado a mim, está no capítulo 3 de O Livro dos Espíritos. Não sei quem tem, quem não tem, pede emprestado, ou adquire, ou na internet, né? Muito fácil achar todas as obras na internet. E é do capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. No meu subitem está individualidade do espírito. É claro, pessoal, que não tem como a gente abordar um assunto maravilhoso como é este em 30 minutos. Mas vou dar pequenas nuances para que depois se vá buscar mais, porque o verdadeiro estudo é depois da explanação, não é? A nossa explanação aqui é uma pequena palestrinha que é para dar um descortinado no assunto. Para seguir a íntegra, eu vou seguir o Livro dos Espíritos, que a primeira pergunta na questão 150, a alma depois da morte conserva a sua individualidade? A resposta é sim, conserva a sua individualidade, porque ela não a perde jamais. Queridos,
Na questão 134 de O Livro dos Espíritos, existe um esclarecimento. Alma é o espírito encarnado. Todos nós reencarnamos com esse corpo material e somos almas, espíritos encarnados. Quando nós desencarnamos, somos chamados espíritos. Não que isso seja imprescindível para o nosso entendimento. É só um pequeno esclarecimento, porque as nossas obras abordam muito alma, espírito, alma, espírito. Então eu aconselho a que seja lido lá na questão 134 de O Livro dos Espíritos para melhor entendimento de todos os assuntos que vão ser discorridos mais tarde. A alma nada leva consigo deste mundo? Todos nós já crescemos ouvindo. Caixão não tem gaveta. Nossos avós, nossos amigos, né? Eu mesma às vezes uso muito isso. Quando uma pessoa é muito materialista, não é? Isso é meu, não vou emprestar, vão estragar. Então, para as pessoas que eu tenho mais intimidade, que eu digo com todo carinho, por favor, fulano, caixão não tem gaveta. E mesmo que tivesse, não dá para colocar tudo lá. Então, vamos desapegar um pouquinho. Então, é mais ou menos isso que eles respondem para nós com essa pergunta. A alma nada leva consigo deste mundo? Quando nós desencarnamos, o que nós queremos realmente, dependendo da nossa vivência aqui, do que nós temos feito do nosso livre-arbítrio, se nós somos bons, se nós somos maus, não se preocupem se fizemos alguma travessurinha, não é isso o ser bom ou mal. O ser bom é ter um coração muito bem intencionado e desta intenção usar 70% dessas boas intenções em pequenas ações, ou grandes, não é? Mas eu digo sempre pequenas, porque no nosso dia a dia sempre acontece de aparecer oportunidades de fazer o bem. Nas preces matinais que nós fazemos, é sempre bom dizer: Senhor meu Deus, meu amigo Jesus, coloque à minha frente oportunidades de fazer o bem. Por quê? Porque são as pequenas obras que fazem com que leve-se grandes felicidades a pessoas que não esperam aquilo que para nós é tão pequeno, mas que para elas é grande, não é? Então foi só um pequeno adendo para eu explicar o que é o bom e o mal. Muitas pessoas se preocupam e dizem: Nita, eu fiz tal coisa, respondi mal a alguém, isso é ser mal? Não. Isso é dar um passo mal dado. Isso é descer um degrau na evolução, meio degrau. Bem danada, né? Não, gente, eu tô brincando. Mas isso é ter uma atitude equivocada dentro da doutrina. A gente sabe que a gente deve calar o que o Chico dizia, né? Enche a boca de água. Se não tem uma garrafinha na hora, enche a boca de saliva. Cala. Porque assim a gente evita de dizer o que não deve dizer e talvez abrir uma discussão. Então isso não quer dizer que sejamos maus. Estamos aqui nesse plano terreno e erramos. Pegamos um vento diferente, né? Recebemos e pá, devolvemos. Mas isso a gente faz um treino, isso é treino. É treino. Nós não temos que nos chicotearmos porque nós erramos, dissemos alguma coisa que não devíamos. Isso não nos torna maus. O fato de se dar conta de que fizemos errado determinada coisa, determinada ação, já nos faz bons, não é? Porque quem é mau não se importa com isso. Então não se preocupem se derem uma resvalada, porque o importante é dar o caminho de volta, certo? Desculpem, fazer o caminho de volta, tá bom? Então, nesse desencarne, nós não levamos coisas materiais. Nós não levamos carro, roupas, objetos, nada material. Nós levamos lembranças, conhecimentos, atitudes no bem, obras boas que fizemos. Vamos levar isso como bagagem positiva. Então, nós vamos ter muitas lembranças e desejos de ir para um mundo melhor.
No mundo do meu pai existem muitas casas, né? Muitas moradas. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Por quê? Temos muitos mundos, com evoluções diferentes do nosso. Então, quando desencarnamos, nós queremos o quê? O melhor. Como agora, encarnados, né? Não é proibido ambicionar o melhor. Proibido é usar uma estrada tortuosa moralmente para conseguir o melhor, não é? Então, quanto mais purificado o espírito, mais ele compreende essas futilidades da matéria. Porque se preocupar somente com o material, esconder coisas porque não pode dividir com ninguém, é material, isso é futilidade e isso é leviandade. Então, são chagas morais, todas elas possíveis de mudança. Isso é importante. Temos sempre possibilidades de mudança. As coisas não são... Deus não bate o martelo e diz, deu, errou, deu. Não. Ele dá sempre a chance. Temos sempre um momento de dar um passo atrás e retornar o obstáculo que está nos atrapalhando moralmente. Porque nós somos espíritos individuais. Vivemos aqui e vivemos lá. Enquanto encarnados, temos o nosso livre-arbítrio, temos o nosso raciocínio, o nosso discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. Então, não podemos dizer que eu fiz isso por causa da fulana ou do fulano. Não, eu fiz isso porque eu achei que tinha que fazer, errado ou certo, eu fiz. A culpa é sempre minha. A responsabilidade é sempre minha. Individualização de responsabilidades. Então, não sejamos crianças em dizer, eu fiz porque, poxa, eu fui direcionada, a pessoa me obrigou, não, eu fiz porque... Não, nós sempre temos a chance da última palavra. Nós somos donos de nós mesmos. Então, se temos uma boa doutrina para seguir, se temos uma boa consciência, aquela que nós ouvimos, nós não vamos errar tanto. Também é um treino, né? Nunca se deixar levar. Sempre prestar atenção nos caminhos que estamos trilhando. Muitas vezes somos desviados e não é muito pelo bem, não é? Então, prosseguindo, quanto mais purificado o espírito, mais percebe as futilidades. Porque quando nós desencarnamos ou morremos para alguns, nós nos encontramos em espírito, um fluido sutil. Nós não temos mais esse peso da carne que precisamos para viver aqui no mundo terreno. Então, lá, a nossa consciência expande, como o perispírito. Ela expande. Então, conseguimos ter uma percepção muito maior dos erros e dos acertos. E aí, vem a culpa, vem a consciência do quanto erramos, e isso é muito importante começar aqui. Porque quando nós vamos para o outro plano, nós nos tornamos mais sutis, continuando individualizados. Só que lá, muito mais, porque temos mais a percepção do todo e as coisas nos pesam mais. Como as coisas que fazemos de bem nos alegram mais, nos impulsionam, nos deixam felizes, né? Não são só tristezas, entendem? Na questão 151 de O Livro dos Espíritos, pergunta: após a morte, a alma retorna ao todo universal? Para isso, para começar essa resposta, eu preciso ler na íntegra o que diz no Livro dos Espíritos para ser bem fiel ao que os Espíritos responderam. Deixa eu botar meus binóculos. O conjunto dos Espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia. E, todavia, tens sempre a tua individualidade. Os espíritos dizem o quê? Que quando nós estamos em grupo, nós somos parte integrante daquele grupo, não é?
Mas nós perdemos a nossa individualidade? Não. Então, se somos parte de um grupo onde formos, um grupo social, um grupo de estudo, um grupo de trabalho espírita, um grupo, nós somos individualizados. Cada um fala o que tem que falar, cada um pensa o que tem que pensar, porque somos seres inteligentes e individualizados. Então, não tem porquê este espírito se misturar ao cosmos, se misturar ao fluido cósmico universal e se tornar parte dele. Um todo, fundido, desculpa. Não tem por que eles serem fundidos, porque espírito não são elementos, luzes, vapores que se fundem. Pensemos assim, se todos somos únicos e individualizados, quando em espírito, é como se fosse uma pessoa que partiu para outra dimensão sem todo esse envoltório aqui. Imaginem seres de luz com uma forma sutil. Isso é um espírito. Então, ele continua 1, 2, 3, 20, 50, 100, 1000 em cada colônia, em cada local onde eles vão, em todos os mundos. Então, nós não somos equivocado dizer, por exemplo, que nós somos todos únicos depois que morremos. Muita gente pensa assim. Então, isso esclarece muito. Leiam mais em O Livro dos Espíritos, que vocês vão entender melhor, que tem uma vasta informação sobre isso, certo? Na questão 152, continua falando sobre isso. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Nós, humanos aqui, ainda muito errantes, muito terra-terra, né? Muito razão, ainda temos pouca fé. Muitos ainda têm uma ideia equivocada em pensar que depois da morte a alma volta a esse todo universal e que somos como um copo d'água, jogamos no oceano e ela se mistura. Não, errado. O certo é pensar que como cada espírito tem um elemento único, compõe o todo universal. Nós somos mais 1, mais 2, mais 3, mais 200 mil no todo universal. O que é o todo é o fluido cósmico, é o universo que forma a todos. Então, como é que a gente sabe disso? Nós humanos, né, somos muito da contestação, do prova isso, do prova aquilo. Como é que nós sabemos isso? Como diz aqui na questão, né? Que provas podemos ter da individualidade? Nós somos assim, ainda, né? Temos que ter certas provas, certas certezas. Então, quem trabalha em casas espíritas sabe disso. A seguir eu vou falar. Quem ainda nunca trabalhou, ou quem não trabalha, conhece uma experiência desse ou daquele, que já teve uma experiência de um espírito que se manifestou em algum lugar, ou aqueles barulhos, ou aquelas intuições, ou aquelas situações de, a sensação. Isso é uma prova que nós temos comunicações de seres individualizados. É a chuva, pessoal. Atrapalha o cérebro. Então, se é individualizado, eles têm vontade própria. Do seu eu. Cada um tem o seu eu. Então, a Angel aqui, depois que desencarnou, continua sendo a Angel. Se ela é ruim aqui, ela vai desencarnar ruim também. E vai, claro, ser chamada no apito lá, mas ela vai ter o livre-arbítrio mesmo estando lá no plano espiritual. Sempre é respeitado, como é aqui, certo? Temos as intuições, temos os bons conselhos. Quando eles não conseguem falar com a gente de forma espiritual, através das comunicações da intuição, né? Eles até mandam alguém. Quantas vezes nós não sentimos isso ou não vivenciamos isso, né? Fulano ou cicrano veio e me falou uma coisa que não era para mim fazer, que eu estava
equivocada, que eu estava errada. Eu até pensei nisso, mas acho que não é bem assim. Foi mandado socorro, né? A gente não ouviu. É o livre-arbítrio sendo respeitado. Então deixa que a Angel faça o errado. Ela escolheu. A gente mandou pessoas para avisar. A gente mandou anjinhos para intuir. Não ouviu, sinto muito. Então, mas são individualizados. Os espíritos que vêm nos ajudar são individualizados. Não existe uma mistura, certo? Qual é a lógica, por exemplo, nas comunicações, então, falando? Se não tivessem individualidade, não teria inteligência distinta e nem qualidade própria. A gente percebe que os espíritos são muito diferentes, são diversos. Uns mais irritados, outros menos irritados, uns mais calmos, outros mais mais fervorosos, uns brandos, os outros mais assertivos, uns reclamando, outros agradecendo. São inteligências distintas, mais cultos, menos cultos. Sem a individualidade, as comunicações do mundo invisível seriam idênticas, não é? Todas as casas espíritas teriam as mesmas psicografias, todas as pessoas teriam as mesmas intuições e conselhos, todas as casas espíritas teriam as mesmas manifestações mediúnicas ou obsessivas. Então, não teria graça nenhuma e Deus não seria universalmente inteligente, não é? Sem comentários. Sem a individualidade dos espíritos, não existiriam também seres bons, seres maus, felizes, infelizes, alegres, tristes, levianos, sérios, né? Então, como eu disse lá no início, se a Angel é mais ou menos aqui, ela vai partir mais ou menos lá. Se ela é boa aqui, ela vai partir boa lá, tá lá. Então, não existe a diferença. Ninguém se torna santo ou ruim na passagem de estágio encarnado para desencarnado. Errado aquilo que ouvíamos quando crianças. Ai, não falo do fulano, porque agora já morreu, agora ele é uma pessoa boa, já partiu para o outro lado, não vamos mais falar, porque agora tudo de ruim que ele fez não vale mais, porque agora já é uma pessoa boa. Não é assim. Quando partimos, nós vamos do jeito que estamos aqui, no patamar evolutivo que a gente está aqui. Nós não é um passe de mágica, o desencarne não é um passe de mágica. Por isso a importância de vivenciar bem a nossa encarnação aqui, viver uma vida o máximo que conseguirmos, moral e espiritualmente falando, de uma forma retilínea, aquele caminho estreito, difícil, mas é o caminho da honestidade, do amor, do bem ao próximo, não é? Da caridade. Isto é importante, porque isso faz com que a gente cresça, evolua espiritualmente. Então já vamos partir para outra dimensão, melhorzinhos. E lá só melhora, não é? Porque se aqui nós estávamos melhorando, nós vamos com a mesma mentalidade e vamos melhorando lá. É nesse sentido, não existe passe de mágica. Errado pensar que quando eu morrer, tudo vai ser diferente, tudo vai ficar perfeito, tudo vai... Não. Nós vamos com as cargas que nós adquirimos aqui. Certo? Muito importante este detalhe. Então, nosso tempo está correndo. Então, para finalizarmos, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Que torna-se evidente que a individualidade dos espíritos se prova desde muitos anos, séculos passados, quando existia ainda a necessidade das materializações, das batidas, não é? Das comunicações, como foi o início de tudo. Os efeitos físicos, né? Os fenômenos de efeitos físicos não eram um igual ao outro, sempre eram diferentes, sempre se apresentavam aos médiuns nas casas ou nas próprias casas comuns, sem serem centros espíritas, os espíritos se materializavam
e se mostravam com ideias adversas, individualmente. E ainda mais recente, né? Em termos de materialização ou não, mas mais recente, nos faz uma necessidade, né? De materialização, de efeitos físicos, nós já evoluímos, não precisamos mais disso. Então, quando lembramos daquele familiar que foi a Uberaba e o Chico escreveu, né? Entregar para as famílias as cartas dos filhos, dos maridos, das mães, dos parentes, dos amores que se foram, e cada carta era igual a outra? O assunto era igual? Não. Os espíritos mandavam coisas, assuntos, sinais pertinentes à vida que tiveram aqui na Terra para os seus familiares. Como é que eram reconhecidos? Porque eram confirmados. O familiar olhava, se emocionava e realmente é o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai, parentes que se foram, amigos que se foram, e que a pessoa foi lá para esperar um alento, uma carta, uma comunicação. As comunicações, muitas, nenhuma é igual a outra. Por quê? Porque somos espíritos individualizados. Cada um tem a sua forma de pensar e cada um tem a sua bagagem de história que levou. E que quando for reencarnar novamente, o que for necessário, ele vai trazer de volta. O que não for necessário, vai ficar numa caixinha preta guardadinha lá. Porque nós temos o véu, né, do esquecimento, para conseguir viver aqui o plano físico. Certo, pessoal? Nosso tempo já está esgotando. E foi muito bom mais uma conversa com vocês. Convido a todos para ler mais o Livro dos Espíritos, para entender melhor esse assunto, porque existe uma vasta gama de informações. É importante que saibamos para que a gente fique sabendo exatamente o que a gente está acreditando, né? Nós temos que ter uma fé raciocinada, nós temos que adquirir conhecimento da doutrina, certo? Fiquem todos com Jesus e vamos fazer uma breve e profunda prece. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nós temos, o hoje, o ontem, e já agradecemos o que teremos no amanhã, Senhor. Queremos te dar muitas graças por nos amar, por nos acolher apesar dos nossos erros. Queremos, Senhor, também pedir por todos os nossos irmãos que ainda não te conhecem, Senhor. Não por falta de oportunidade, mas por algum motivo que os torna refratários à tua palavra. Vamos ser agentes que vamos levar as tuas palavras, os teus exemplos, aonde quer que formos, para que nenhum canto deste mundo que tu criaste fique sem o acolhimento e a cor da tua palavra, que é um colorido que nos leva e nos eleva, nos trazendo muita alegria. Obrigada, Senhor, por todo o alento que nos dás todos os dias. Que assim seja, Senhor. Muita paz a todos